Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, estamos aqui mais uma vez com uma mensagem do Senhor para a sua vida. Quero te perguntar, quantas das vezes você já se sentiu incapaz? Quantas das vezes você já se sentiu fraco, angustiado, né? Ou muitas das vezes limitado a um ponto de falar por que tal propósito foi colocado em minha vida? Quero falar para você sobre uma pessoa de Deus, uma pessoa muito usada, a qual já se sentiu muito limitado, ao qual já se sentiu incapaz no profundo. O profeta Jeremias é um profeta que foi chamado, né, com o propósito de Deus ali em sua vida, para que ele levasse, né, a profecia a Israel naquele tempo, né? E Deus tinha uma profecia, né, sobre a sua ira, sobre a sua justiça, vindo sobre o seu povo. E Deus pedia para que na profecia de Jeremias, né, Jeremias, né, usado por Deus, convidasse o povo a se voltar para Deus, a se converter dos seus maus caminhos, né? Jeremias seria usado para falar do pecado do seu povo, para que o seu povo saísse da idolatria, né? Só que, porém, Deus também usaria Jeremias a falar com os reis, né? Com os maiorais daquela época, com os príncipes, com os governantes, né? E Jeremias seria chamado a exortar também os falsos profetas, os falsos, os falsos mestres, né? Então Jeremias se sentiu incapaz ali, né? Jeremias falou ali no capítulo 15, né? Versículo 10. Vamos ler comigo? Jeremias 15, a partir do capítulo 15, versículo 10 ao versículo 10. Amém? Ao versículo 21 eu vou explicar para vocês sobre esse contexto. Ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz. Homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Jeremias pergunta a Deus ali. Nunca lhe emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Amém? Olha o que Jeremias está querendo dizer, olha, nunca fui devoto a eles, né, dando a eles coisa usada, né, semeando na vida deles coisa usada, nunca dei, né, nunca fiz mal a eles, mas eles me amaldiçoam. E Jeremias pergunta para Deus, olha Deus, por acaso fui eu feito dentro da minha mãe para ser um homem de rixa, um homem de contendas entre o povo, né? Então Deus ele responde a Jeremias assim, né? Disse o Senhor, de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, te farei que o inimigo te dirija súplicas. Olha só, Deus ele está dando uma resposta para Jeremias, né? Que ainda que Jeremias sofra maldições daquele povo, né? Ainda que Jeremias, né? Ele seja contendido contra aquele povo, Deus ele fará com que o inimigo dele lhe dirija súplicas, com que o inimigo dele, né? Peça bênçãos para ele, ou seja, até lhe obedeça. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? Ou seja, Deus está perguntando para Jeremias, pode alguém quebrar um ferro? Pode alguém quebrar um aço? Ou seja, quando Deus nos usa, nós somos feitos da mão dele, e Deus ele é reconhecido como aço, como ferro, a quem ninguém pode quebrar. Ou seja, então se Deus está trabalhando em mim, se Deus está trabalhando em você, é porque Deus quer nos usar de uma forma que maldições e palavras de ninguém contra a tua vida, contra a minha vida, pode me fazer desanimar.
Pode vir um momento sim da angústia. Pode vir sim o momento da tristeza, o momento em que nos perguntamos: Deus, por que o Senhor me preparou um momento tão pesado? Por que o Senhor me preparou num momento tão angustiante assim? Mas Deus ele fala assim: olha, eu te levantarei de um jeito que os teus inimigos te dirão súplicas. Eu quero te perguntar, qual é o teu inimigo hoje? Será que o teu inimigo tem sido a depressão? Será que o teu inimigo tem sido a afronta deste século? Será que o teu inimigo tem sido a ansiedade? Tem sido muitas das vezes, né, a dúvida, o medo? Mas eu quero te dizer que nem o medo, nem a dúvida, nem a ansiedade, nenhum dos inimigos desses séculos pode quebrar o aço, pode quebrar o ferro. O ferro e o aço é você, se você decidir se entregar para Jesus hoje. Amém? Vamos completar aqui no versículo 13. Deus ele vai dizer ainda mais para Jeremias: as tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Olha, então Deus está dizendo para Jeremias assim: as tuas riquezas e os teus tesouros, né? Porque Jeremias representava o povo ali de Israel. Nós representamos o povo hoje, né? Então ele diz assim a Jeremias: eu entregarei todas as tuas riquezas e os teus tesouros aos teus inimigos, né? E ele disse assim: por todos os seus pecados. Ou seja, então era uma oferta ali, né, ao próprio Deus, né? Os inimigos estariam levando, né, todas as ofertas, né, todos os tesouros ali do povo de Israel, né, para as suas terras, né? Seria como uma oferta para Deus, porque Deus ele não queria tirar a vida do seu povo. Deus ele não queria, né, fazer com que o seu povo perecesse. Deus queria com que o seu povo se voltasse a Ele. Amém? Então, Deus ele disse assim no versículo 15. Não, então Jeremias responde assim no versículo 15: tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Amém? Quantos de vós tem clamado assim ao Senhor? Olha, Senhor, tu sabes, e tu tem me visitado, e eu te peço, livra-me dos meus inimigos, livra-me dos meus afrontadores. Tu sabe quantas afrontas e quantas lutas eu tenho passado. Quantas das vezes tu tem orado assim, em espírito, dentro do teu coração? Aí vem um segredo para que Jeremias se alegre e continue perseverante no Senhor. Leia comigo no versículo 15, no versículo 16. Amém? 15 e 16 agora. E achando-se as tuas palavras, comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, o Senhor dos Exércitos. Amém? Olha só. Jeremias ali, né, encontrando a palavra do Senhor, né, encontrando o rolo do Senhor, ele comeu. E ali ele falando que ele comendo, ele se alimentando, ele se encheu de força, se encheu de alegria e continuou, né? Continuou aquela peleja. E assim que ele comeu, as palavras do Senhor começou a falar dentro dele. As palavras do Senhor começaram a falar, né, dentro da sua mente, dentro do seu consciente, né? E Deus ele começa a falar assim. Antes de Deus começar a falar com ele, né? Jeremias ele fala assim para Deus: olha, nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei em solitário, pois me encheste de indignação. Quantos de vocês estão passando por este momento de indignação? Quantos de vocês que estão aí nesta tela, neste vídeo, me assistindo, estão passando por este momento de solidão? Né? Porque você tem visto tantas coisas erradas nesse mundo.
E Deus ele tá querendo te regozijar novamente. Deus ele tá querendo te fazer novamente, né? Crescer na presença dele. Então, Jeremias ele fala assim no versículo 18: Porque dura a minha dor, continuamente a minha ferida me dói, e já não me admite cura. Ou seja, Jeremias ele pergunta assim para Deus: Por que a minha dor é tão dura? E por que a minha ferida me dói tanto? E já não encontro cura. Quantos de vocês têm dizido assim? Por que já não encontro cura para a minha tristeza, para a minha amargura, para a minha solidão, para a minha depressão, para a minha ansiedade? Então Jeremias continua a dizer assim: Serias tu para mim como coisa mentirosa? E como as águas inconstantes, olha, Jeremias chega a perguntar para Deus: Seria tu, Senhor, para mim como um mentiroso? E como águas inconstantes que correm para um lado e para o outro sem parar? Né? Sem achar o destino desta água? Seria uma água sem destino? Então, Deus ele responde a Jeremias: Porquanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim, e a minha estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Amém? Olha o que Deus está dizendo para Jeremias, e olha o que Deus diz para mim, olha o que Deus diz para ti hoje. Portanto, Deus diz assim: se vocês voltarem para o Senhor, então ele te trará para mais perto dele, para mais perto da vontade dele. Eu te pergunto hoje, quais são os teus pecados, quais são as tuas coisas que têm te afastado de Deus? Você sabe o que é pecado. Eu sei o que é pecado. Porque nós nascemos de uma carne imunda, de uma carne amaldiçoada, mas mesmo assim Deus me escolheu, mesmo assim Deus te escolheu. Eu estou aqui trazendo essa mensagem para você como uma pessoa remida, como uma pessoa lavada, purificada pelo sangue de Jesus. Porque eu vivia debaixo do pecado de pornografia, vivia debaixo do pecado de colocar as coisas do mundo à frente de Deus. E não encontrava, né, forças mais até que eu me vim para Jesus. E Jesus me preencheu com a sua força. Então ele fala assim: se você se apartar, ó precioso do vil, Deus ele te chama de precioso. Se você se afastar do vil tentador, né, das coisas desse mundo, se afaste de Satanás, se afaste do enganador, se afaste da ilusão desse mundo. Então Deus ele fala assim: você será como a minha boca. Ou seja, tudo que você falar será Deus falando através de ti. Será coisa santa, será coisa justa. Você abençoará e Deus abençoará o que você abençoar. Então ele fala assim: eles tornarão para ti, mas você não voltará para eles. Ou seja, sabe aqueles que te julgaram? Sabe aqueles que fizeram mal contra ti? Eles virão para ti. Só que eles voltarão para te dirigir súplicas. Eles voltarão para te abençoar. Eles voltarão para ti para se arrepender. E você será usado para falar do Senhor para eles. Aí talvez você se acha incapaz, né? Como em Jeremias 20, do 7 ao 9, Jeremias diz, né? Ou você muitas das vezes se acha criança, como em Jeremias 1 diz. Mas Deus ele te diz assim. Olha o que Deus vai te dizer. No versículo 20, Deus vai te dizer assim, ó. E Deus me diz assim, para nos fortalecer nesta manhã: eu te porei contra este povo, como um forte muro de bronze. Eles vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor.
Ou seja, se você fizer do Senhor o teu centro, se você fizer de Deus a tua vontade, se você colocar as palavras dele em tua boca, ó, se alimenta do Senhor, se alimenta dele manhã após manhã, dia e noite, ó, em oração constante. Meu querido, Deus ele vai te fazer como um muro de bronze. Nada vai te abalar, porque a palavra do Senhor vai fazer parte da sua vontade. Amém? Então, no versículo 21, Deus ele vai falar assim: eu te arrebatarei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Ou seja, então, Deus está dizendo que ele vai te arrebatar como um pastor tira a sua ovelha do lobo, como um pastor que recolhe essa ovelha dos falsos, né, dos leões, como um pastor que protege a sua ovelha. Deus o protegerá, Deus o guiará. Amém? Como diz em Salmos, né? Em Salmo 124, né? Do pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, né? Do bom pastor. Deus ele é bom pastor e ele o guiará se você se alimentar da palavra dele. Amém? Então como em Jeremias, né? Em Jeremias 20, do 7 ao 9, vamos ler comigo? Jeremias 20, do 7 ao 9. Amém. Eu sei que não trouxe a Bíblia aí. Digo amém onde você está. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte do que eu, prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Talvez essa palavra esteja falando com você. Vou ler mais uma vez. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um desses zombam de mim. Porque desde o dia que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e lúgubre todo o dia. Mas aí, como Jeremias tinha se alimentado da palavra do Senhor, como agora Jeremias estava consciente que o Senhor trabalhava por ele, Jeremias agora não só se lamenta mais, mas Jeremias lembra que tem um Deus trabalhando por ele. Amém? Olha no versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um valente, temível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Amém? E Jeremias, lembrando que Deus estava com ele, Jeremias ele fala assim: então disse eu, não me lembro. Jeremias, antes dele lembrar, né, do que o Senhor falava, né, Jeremias ali, em esse momento de depressão, ainda em esse momento de ansiedade, ele falava assim, no versículo 9: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais do teu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente e encerrado, nos meus ossos estou fadigado de sofrer, e já não posso mais. Deixa eu te perguntar, quantas das vezes você já se achou tão incapaz que você falou assim: não, para, não posso mais continuar esse caminho? Quantas das vezes você chegou numa prova que você falou: vou chutar tudo porque eu não estudei para isso? Quantas das vezes você pegou qualquer emprego porque você falou: não, eu não posso mais continuar lutando por esse emprego? Quantas das vezes você desistiu dos seus sonhos porque você falou: não, é grande demais para mim? Quantas das vezes você parou o seu propósito que Deus te chamou porque você falou assim: não, para, eu não posso mais? Cara, é hora de você lembrar que tem um Deus temível, que tem um Deus forte, um Deus valente, que Ele é guerreiro,
E Ele luta por você essas batalhas, mas se você não deixar com que as palavras do Senhor entrem em teu coração, faça morada em teu coração, como em Jeremias 15 fala, me alimentei da tua palavra, me enchi de forças. Então, faça da palavra que você está ouvindo hoje, faça o seu manual. Porque se você não tiver Jesus, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você se tornará um mero vazio. E a depressão fará parte da sua vida. Deixe Deus fazer parte da sua vida. Amém? Por isso, Jeremias, reconhecendo que o Senhor trabalhava em sua vida, ele fala assim: Tu, pois, o Senhor, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vê as entranhas e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Amém? Então Deus, ele prova o nosso coração. Ele sonda, ele vê tudo que é em nós. Então, quando você se sentir solitário demais, quando você se sentir vazio, busca a presença do Senhor. Deus ele não nos chama, né, para um propósito sem ter intimidade, né, conosco. Deus ele não nos chama para algo sem que ele não tenha nos avisado. Porque antes de Jeremias passar por todas as perseguições que ele passou, por todas as lutas que ele passou, Deus passou um manual para Jeremias, em Jeremias 3, né, até o 19. Jeremias 3:19, Deus ele disse a Jeremias: olha, Jeremias, você vai passar por perseguições, você vai passar por lutas, você vai passar por afrontas, você vai ter que perder coisas nesta terra para ganhar a minha presença, para ser usado por mim. Então, os seus sonhos, as suas lutas, requer renúncias. Você tem que focar nos seus sonhos, você tem que focar em Deus primeiramente. Porque se você focar nos seus sonhos serão limitados. Mas se você focar em Deus, Deus fará com que os seus sonhos não tenham limites. Por isso que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Para que nada em nossa volta seja tão pequeno. Para que nada em nossa volta, né, seja tão simples. Porque Deus não é um Deus de coisas pequenas. Deus é um Deus de coisas grandes. O que Ele prepara para nós é imensurável. Nós não podemos compreender, nós não podemos pensar. Por isso que Romanos diz: ó, com profundas riquezas, que nenhum homem pode conhecer. Ou seja, então Deus tem preparado coisas grandes para mim, coisas para você. Só que nós, para vermos isso, para nós compreendermos isso, nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Senhor. E em Isaías 43:14, Deus diz assim: olha, porque para mim não há nada impossível. Amém? Para Deus não há nada impossível. O que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Deus ele não é um Deus ele não é um Deus de ontem, Ele é um Deus de hoje. Olha, Deus diz assim, ó, no versículo 13 de Isaías 43. Ainda antes, amém, ai, meus queridos, eu perdi o versículo. Mas o Senhor, Ele fala assim: porque para Deus não há nada impossível. Amém? Jesus te ama e eu quero dizer para você: persevere na palavra do Senhor. Se alimente mais dele. Se você está assistindo esse vídeo, não importa qual horário, se arrependa dos seus maus caminhos. Busca a Deus enquanto se pode. Amém? Porque Deus ele quer fazer parte da sua vida. Jesus te ama, você é capaz. Deus te fará capaz. Deus te fará um herói. Você já é um herói porque hoje você está aqui comigo assistindo esse vídeo. E você é um herói. Você é um abençoado de Deus e você vai estar compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Você vai estar salvando a vida de pessoas, levando esse evangelho de encorajamento, de motivação para mais pessoas. Não se esqueçam,
de dar um like e de compartilhar esse vídeo, viu? Jesus te ama, fica com Deus.